mais uma reflexão de caminhar na graça. O que nos impede de conhecer a Deus, compreender a sua vontade? O que nos impede de agirmos segundo o entendimento que Ele revela? A falta de conhecimento das Escrituras, a falta de entendimento e compreensão do poder de Deus. Pois quando compreendemos as Escrituras, quando entendemos o que ela fala, sobre o que fala e como fala, e se temos o conhecimento do poder de Deus, então deixaremos de agir segundo as nossas convicções, segundo o que pensamos, o que achamos, mas baseamos tudo naquilo que está nas Escrituras. Jesus, conversando com os saduceus sobre ressurreição ou não ressurreição, ensina sobre isso. Ele diz lá em Marcos 12, 23 e 24. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Perguntaram os saduceus. Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Não temos o que discutir, não temos o que falar. É impossível agirmos e pensarmos segundo aquilo que Deus deseja se não conhecemos as Escrituras e se não o conhecemos. Pois conhecer do seu poder depende de conhecermos a Ele, de crermos naquilo que a Escritura fala, de termos experiência e de passarmos por um processo de amadurecimento, de crescimento e de conhecimento de Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida deve ser calcada naquilo que as Escrituras revelam, pois elas falam de Deus, do seu amor, da sua graça, do seu poder. Mas mais do que isso, nos fala da sua vontade, do seu plano, do seu propósito, fala acerca da vida, da ressurreição, fala sobre nós, sobre a natureza humana, fala sobre nós, seres humanos. E a gente precisa entender que nela nós temos o conhecimento da vontade de Deus, da sua salvação. Agora, podemos escolher viver sem conhecê-la, mas isto implica que estamos caminhando com as nossas vidas para longe daquilo que Ele planejou. A gente precisa conhecer, buscar em Deus o conhecimento da sua vontade. Como fazemos isso? Através das Escrituras, através do que Ele fala, do que Ele ensina. A gente precisa crescer, amadurecer, conhecer a Deus, para não agirmos segundo a nossa ignorância, mas agirmos conforme aquilo que conhecemos e aprendemos dele. E nós temos que entender que nós somos chamados para recebermos dele a salvação pela graça, recebermos da vida que está em Cristo Jesus, para manifestarmos essa vida ao mundo, para agirmos como filhos de Deus. Pois quando nós nos convertemos, ou seja, quando arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos a Deus e à sua vontade, nos submetendo, reconhecendo que a reconciliação que Ele nos oferece é pela graça, por sua graça, por meio da obra que Cristo realizou na cruz, então nós podemos dizer que Ele nos fala, porque a Escritura fala sobre isso. Somos feito um novo ser, um ser segundo a imagem de Cristo. Nós recebemos da mente de Cristo. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Temos da natureza de Deus e Ele nos capacita para a gente rejeitar as paixões humanas, ou seja, um modo de viver deste mundo para vivermos como filhos do reino de Deus. Somos sacerdotes de Deus. Precisamos entender isso, amadurecer, buscar esse conhecimento, para que a gente revele o nosso Deus em todas as nossas ações, sendo sal nessa terra, sendo a luz neste mundo, para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o nosso Deus, que a gente possa entender e buscar esse conhecimento, pois é no conhecimento de Deus, por meio das Escrituras, e é conhecendo o nosso Deus que nós vivemos a sua plena vontade, revelando o seu reino e o seu querer. E não seremos ignorantes, nem com relação à ressurreição, e nem com relação a qualquer que seja a vontade de Deus para nós. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa buscar esse conhecimento. Graça e paz
sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.